Falo que aqui no canal eu sempre me esforço para trazer projetos inusitados para vocês, swap dos sonhos, mas hoje eu acho que eu vou levar isso a um novo patamar, porque a gente está na companhia de uma Mercedes, ano 1970, com mecânica moderna, turbo, com muita história para contar, um carro muito fino. Vocês vão ver e vocês vão entender o que é o projeto desse carro aqui atrás de mim. Apertem os cintos e bora comigo nessa. Mas, obviamente que eu não vou sozinho. Meu amigo Marco Liachi, que já esteve aqui no canal, acho que mais de uma vez, né? Já andamos de Jeep, o que mais que a gente mostrou? Toda coisa maluca que você possa imaginar. E se faz uns projetos que às vezes você fala, não acredito, né? E aí me conta como é que apareceu esse carro na tua oficina. Um cliente viu por fora uns carros que faziam com um swap mais moderno, tal, não sei o que lá, e Mercedes, né? Ele gosta muito da marca e tal, e falou, cara, eu queria fazer um projetinho desse, mas uma mecânica mais moderna e tal. E aí surgiu a oportunidade da gente fazer uma antiguinha com um resto molde, né? Perfeito. Vou mostrar para a turma então, meus amigos, que aqui a gente tem uma 280C. 280C. Esse modelo, eu estava perguntando antes para ele, isso seria como uma S-Class, assim, exato, da época, né? Um carro que visualmente, eu vou te falar, que é um carro que talvez nunca eu tenha olhado com olhos de preparação, mas é engraçado, como eu falo, é um grau e uma roda. O que é? É um grau na suspensão e uma roda bacana, como muda o visual. Conta um pouquinho, você que fez essa modificação no visual dela? Todo o projeto é meu. Tá. A ideia era realmente manter as características do carro, você bater o olho e ver assim, cara, é um carro original, mas tem alguma coisa diferente, né? Perfeito. Então tem as rodas, por exemplo, as calotas são originais, só que esse carro original era o 14. Ele é 14, original. É 14. Tá. Então foi feito uma roda para que pudesse encaixar ainda a calotinha central no meio e para que pudesse também, obviamente, ter um pneu mais condizente com a aplicação do carro hoje, né? Perfeito, pneu mais moderno. E aí virou aro 16. Aro 16. Cara, então tem essa modificação visual de roda, né? Por esse motivo também. Tem molas calibradas, o Ricardinho fez pra gente. Tem amortecedor Bilstein. Tem... É mesmo? Olha, foi feito nos detalhes mesmo. Detalhe, por exemplo, também como a ponteira do escape. É igual ao original, só que maior. Tipo aqueles detalhezinhos que você se pega olhando assim, porque tem alguma coisa diferente no carro, né? Mas... você bate o olho, pra mim parece uma original, só que ela é maior. Olha que demais. Que da hora. Aí, essa modificação de roda, ela foi feita aqui em São Paulo? Foi feita aqui em São Paulo. Cara, que legal que ficou, né? E aí uma altura... nível wheels, se eu não me engano. Tá. Uma alturinha, claro, né? E o resto visual original do carro, visual né? original. Cara, que é grande, né? Você olha assim, né? Ele tem um entre-eixos... Sim. Considerável, né? Um carro de... Claro que hoje em dia as proporções estão absurdas, né? Você coloca isso aqui do lado de uma série C, é do mesmo tamanho. Uma série C nova, né? Não, os carros hoje perderam a mão, né? Enfim, isso é um papo até para depois, mas é um negócio que eu não consigo entender, porque eu acho lindo, assim. Eu também, isso aqui para mim tem um tamanho perfeito. É lindo, lindo, lindo a proporção. E para mexer na suspensão é tudo meio como um carro normal, assim? Ou tem alguma... Esse carro, não sei se depois você vai conseguir colocar no meio da edição aí, mas ele tem um eixo traseiro meio maluco, tem 3 molas. No eixo traseiro? No eixo traseiro. É independente, é swing axle e tem 3 molas. Caramba. Não sei se por palavras agora eu vou conseguir te explicar, mas ele tem as molas convencionais, que você imagina que tá ali na linha do amortecedor e tudo mais, e tem uma central. Então no swing axle, ele tem a mola aqui entre as pontas do meu dedo. Isso aí, para a ideia da época, era para manter um conforto e ter uma carga de mola para suportar o peso de bagagem e tudo mais assim. Então, quando você passa com uma roda numa ondulação, ele tem uma mola basicamente fazendo esse papel. Então, o carro não passa esse deslocamento todo para a carroceria. Mas quando você coloca peso, tem essa terceira mola ajudando, porque vão aos pontos de encontro. Cara, que da hora. E o visual do carro todo original. Abre o capô lá, vamos começar a falar do que tem aqui embaixo, porque... quantidade, né? Detalhes cromados, frisos. Essa entrada de ar aqui em cima é super bonita, né, meu? Peça bonita. Ele não tem trava mesmo, o capô? Você destravou lá? Ah, ele tem do lado. Ai, que do cacete. É fora de... Depois as Mercedes vieram aqui, né, pro meio, sim, uma né? sai na gradinha, outra sai no meio da estrela. Tem algumas. E aí me conta um negócio. Quando vocês montaram esse carro, a ideia já era usar esse motor... Era já fazer... Ele ficou indeciso entre fazer V8 ou fazer 6 em linha. Aí eu falei, cara, a facilidade de achar um 6 em linha é maior. Vamos começar com um projeto desse. Ele depois tem ideia de fazer mais e tudo mais, né? Que esse é o 6 em linha... Ele é um M104. M104, que é um motor bom, assim, para preparação, vamos dizer, né? O pessoal tem gente que faz a brincadeira que é o 2JZ alemão, que aguenta muita potência, não é o caso aqui, mas é aquele caso daquela Mercedes que você andou daquela outra vez. Perfeito.
vamos até deixar essa dica, porque eu tive a oportunidade de gravar com o carro do meu amigo Álvaro, uma E320. Exato. Com esse motor. Com kit turbo, eu acho que tinha, sei lá, uns 400, 500 cavalos. Assim, é uma delícia de andar o carro. Assim, é um negócio... E é um motor robusto mesmo. Um motor muito robusto. Muito robusto. Tanto que lá, por exemplo, você tem ideia, junta de papel e parafuso original. Olha. Não tem nada, tipo, fora da prateleira da Mercedes. Uhum. E aí me conta um negócio. Esse motor, ele... Aqui no Brasil, onde é que a gente encontra? E320? E320, bom, esse em específico no E320 pela litragem, né? Mas tem o da C280, por exemplo, que é o mesmo motor, só que 2.8. Ah, é o mesmo motor, assim, mesmo de motor. concepção. Exato. E aí, isso é uma coisa importante, assim, tem anos que é um V6 tradicional e tem ano que é esse M104. Até né? 97, meados do começo de 97, é 6 em linha. Depois nasceu o V6. Entendi. Que aí já não é o motor Aí da já preparação. não é esse daqui. Não que seja um motor ruim, é um motor muito bom, mas é que esse é muito fora da casinha. Entendi. E aí como é que foi a parte de adaptação? Que eu imagino que você nunca tivesse montado um motor desse, né? Exato. Nesse carro. Como é que é assim, quando chega Num primeiro momento a gente imagina, bom, vai ter que cortar o carro inteiro, fazer um monte de suporte e tudo mais, mas por incrível que pareça, os suportes do coxinha original casaram na carroceria. Só disso eu já fico satisfeito, né? Falou, nossa. Tive que tirar a bateria daqui da frente, pela posição do coletor de admissão, colocar ela para trás, mas até aí nada de nenhum segredo. Um suporte traseiro para o coxinho, na longarina, porque a distância era diferente, né, do que tinha. E um cardan sob medida. Aí o resto é detalhes, né? Cabo de acelerador, que original esse carro não é cabo, é haste, são hastes. Fazer a vareta, comunicar com o câmbio moderno com o interior original, né? Porque o câmbio é moderno, então. O câmbio é mais moderno também. Não é um câmbio de última geração, é um câmbio ainda que não tem eletrônica, mas é bem mais moderno do que o carro, que aguenta bastante potência também e tudo mais. Aqui tá tudo bem... Onde é que você acha isso aqui, hoje em dia? Como é que é, então, assim, qual o caminho? Infelizmente tem que caçar nos carros que morreram, né? Perfeito. O câmbio saiu inclusive de uma C36 AMG, mas esse câmbio saiu em vários outros carros, né? Não é específico da C36 AMG, o câmbio já tinha nascido muito antes. E o motor do uma E320, um carro igual aquele lá que foi dado baixa. Caramba, de fato que projetaço, né? Para chegar nisso, com ar-condicionado o carro ar-condicionado, direção, tudo. Cara... Aí claro, né? Gerenciamento Feltec, um abafador rotativo. Tem aqui o turbocompressor montado e tem uma coisa, uma característica, né, de 6 em linha assim, né, e com fluxo cruzado assim, que fica bonito pra caramba, né, cara? De olhar e tal. Fica exótico, né, o turbocompressor montado aqui, que é uma turbina grande, mas não é uma turbina gigante, né? Não, é uma 494 Master Power, 4949, né? Perfeito. Mas aqui a ideia nem era tanta potência, tanto que o carro anda com 0,3 de pressão, mas já dá um prazer muito legal. Que esse motor original deve ter uns 200 cavalos por aí? 220. Tá, então já é bom assim, né? 220 motor, né? Põe 0,3. Os carros, eu já medi alguns originais, vem tipo 170 de roda e tal. Esse carro, 170, 180. Esse carro tem 240. Uns 300 cavalos no motor, que é o que eu imaginava. Imagina, uma Mercedes dos anos 70 com 300 cavalos. Uma delícia o carro. Tipo... Pô, é uma combinação. E qual a experiência também do carro turbo, né? Exato. De você andar com um motor Mercedes, mas que não nasceu no carro. Acho que tem todo um lado exótico. E aí me conta assim, teve algum desafio da parte de montagem, refrigeração? Como é que foi assim, toda a parte assim do desenvolvimento do kit turbo? A minha ideia era assim, vamos começar do mais simples possível. Perfeito. Né? Não mexi em radiador, não mexi em nada assim do que eu falei, puta, se eu vê uma barreira, a gente pensa num upgrade. Então, uma das coisas, por exemplo, é o radiador original do carro. E tá aí dando conta, andando no trânsito e tudo mais, perfeitamente. É uma coisa que eu pensei, bom, eu vou ter um problema, né? Mas não precisei. Por exemplo, o sistema original desse motor é um sistema com reservatório de expansão externa. Tá. Eu falei, eu vou tentar usar o sistema antigo e vamos ver até onde vai. E tá aí, não precisei colocar um reservatório de expansão no carro, então eu consegui manter algumas características. Não que, né, não tenha modificado o carro é modificado, claro, mas... Lógico. Não, mas pela simplicidade mesmo, exato, né? De tentar não complicar, né? Mesmo a ideia do câmbio também. Eu poderia ter colocado um câmbio mais moderno, com um controlador e tal, mas vamos começar com o menos, né? É um câmbio muito bom, você vai andar no carro, o câmbio é uma delícia de andar e tudo mais, e muito parrudo, então... Perfeito. Por que não, né? Esse carro original é 6 cilindros? Esse carro original é 6 em linha também. É um 6 em linha também. Só que um 2.8, bem mais antigo. Com injeção mecânica, talvez, assim? Esse carro é KG-Tronic. Ah, que interessante. Se não me engano, deve ter por volta ali de 150 cavalos. Imagina, é o dobro. Né? Tem uma receita que
que provavelmente esse carro e os projetistas deles nunca imaginaram ter na época. Tem um cilindro mestre aqui. O que são essas 3 tampas assim? Não, é uma tampa. É uma só, tampa, os da lateral são os 2 interruptores. Ah, ele tem sensor. Tem sensor ou de nível, né? Para acender no painel caso o nível baixe. Ah, mas da hora, né? Imaginar em 1970, exato. né? E duplicado ainda, né? Redundância. Exato. Né? Aí fez toda a parte de chicote, né? Sim. Do carro para FT, tô vendo exato. aqui. Algumas coisas, por exemplo, você falou de dificuldade, me lembrei agora, assim. Não que seja uma coisa, né, de outro mundo e tudo mais. Mas, por exemplo, o painel desse carro tem o termômetro e tem um manômetro de óleo. O termômetro, obviamente, não é nada digital, né? É um sensor, então só coloca ali e tudo mais. E o óleo é mecânico. Então, por que não abrir um lugar no motor para colocar essa derivação e fazer tudo no painel funcionar? Ah, que da hora. Então você consegue... Exato. Continua... Tá tudo funcionando como se deve. Cara, demais. E tem cara de motor mais moderno, né? Lembrei de outro detalhe que você também falou sobre dificuldade. Essa acho que foi a que mais demorou. Esse carro painel velocímetro é cabo. E essa mecânica não tem um lugar para colocar um cabo. E aí? Como é que eu faço um velocímetro? Você pegou um sensor de AP, alguma coisa assim? Então, mas aonde? Não tem lugar. Porque o original era ABS. Entendi. O sistema dessa mecânica, dessa geração e tudo mais, o que dá a informação para o painel, que é elétrico, é o ABS. E aí, não tem um sensor em roda, não tem um sensor em nada, e o painel continua sendo mecânico. Tem uma caixinha que vende na Summit, que isso foi uma dica dos caras da Mechatronic, inclusive. Que ela pega o sinal de GPS, tem uma antena dedicada, converte para um sinal linear num motorzinho, que eu calibro isso e tudo mais, então é o cabo ligado num motor que lê o sinal de GPS. Que demais, cara. Isso fica onde? Fica escondido debaixo do painel ali, perto Sério mesmo? Olha, que da hora, né? Uma caixinha do tamanho de uma FT 450, assim. Sei? Né? Que demais. Vamos mostrar o interior desse carro, porque de fato é uma cápsula do tempo. Dá uma olhada. Ó o clique da porta. Ó. Quer ver? Caramba, num carro dessa idade mesmo, não dá pra acreditar, né? O interior clássico de Mercedes, né? Os volantes eram grandes, né? Sim. Os volantes eram grandes e finos, né? Painel de madeira. E é madeira mesmo. Madeira né? mesmo. Olha que demais. O som Becker aqui, olha. Imagina, toca-fitas na época, né? Caramba. Ah, aqui tem o pressão de óleo, né? Que demais, né? Aqui o que são essas chaves aqui? Esse é do farol. Ah, é do farol mesmo. Do farol mesmo. Esse da esquerda é a luz interna. Aqui. Esse knob aí, ele é um fader do som. Sério? Sério. Olha. Ali é o pisca-alerta. Aqui. E aí os comandos do ar à direita e tal. Cara, que demais, né? É uma cápsula do tempo mesmo, né? Ver um carro desse funcional. Dá uma olhada no couro do banco. E é original. Cara, olha isso, né? Imaginar, um pouco aquela sensação cá entre nós, que os carros atuais eles não vão durar. Não vai passar nunca 50, uma sensação dessa, 60 anos, né? Não. Esse carro tem 53 anos. Cara, 53 anos, olha isso. E tá aqui. A gente que tem menos idade tá pior. Tá bem. Né? Situação, viu? Demais. E a FT você deixou escondida? Escondidinha atrás do porta-luvas. Tá. Pra justamente preservar, né? Exato, Eu imagino o visual clássico. Esse carro tem qual FT? Uma 450. Tem uma 450 montada? 450. Olha que da hora. Isso é interessante, assim, porque muitas vezes tem gente que olha, às vezes, um motor que tem maior número de cilindros e tal, fala, não, preciso montar uma FT600 e tal, e às vezes isso. Ótimo aqui. Uma 450. E aí como é que foi, assim, tipo, quando você montou o carro, você já tinha feito esse motor turbo, certo? Já. Então, assim, você já sabia mais ou menos o que esperar. Só não tinha feito dele gasolina. Ah, porque nesse até a gasolina você... Esse aqui ainda é gasolina. Você preservou, justamente pelo comportamento, assim? Cara, o dono tem alguns outros carros, então o carro ia ficar bastante tempo parado, tipo, vou andar bastante com esse carro aqui, vou trocar e tal, então por preservar mesmo pelo momento que o carro vai ficar parado. Perfeito. E assim de andar, o que você sente, assim, em relação aos outros carros, assim? Outros da mesma época ou outros mais modernos? Por exemplo, assim, por ser um carro mais antigo, aquela sensação de velocidade é maior aqui, tem aquela coisa... Tem aquele lance dos nossos carros preparados, né? Entendi. A emoção é um pouco maior, sim, mas é um carro muito legal, muito na mão. Bom, eu brinco, né? É uma Mercedes. Desde essa época. Exato. Já tinha esse DNA, que nem eu brinco, para quem não sabe, eu tenho uma S55 AMG lá nos Estados Unidos ainda e não tive coragem de vender, porque eu quero virar os 400 mil quilômetros com ela e, cara, não dá para acreditar
na durabilidade dos componentes, assim, é tudo muito bom, assim, já é um carro com eletrônico, sim, não sei o que, tem os problemas de suspensão, aquelas coisas que obviamente esse carro não tem, mas a qualidade é muito boa. E aqui a gente vê, entrar num carro de 50 anos de idade, você vê o interior Só ver desse como jeito, é que ele tá, né? É impressionante. Vamos fazer o seguinte, vai, vamos sair para dar um rolê, a gente vai continuar o papo aqui, bora? Vai falar que esse cinto aqui faz alguma coisa, pelo amor de Deus, né? O alemão falou que fazia. Não, ele faz. Ele faz. Ele não te deixa ir voando. Estamos aqui discutindo características de carro de época. O volante é fininho, né, cara? Freio de mão é igual de um outro Volkswagen Art. Aqui. Kombi, né? Freio de Kombi. O cinto você ajusta em cima, ele desajusta embaixo. E aí, quando você montou, assim, o carro, você pôs pra funcionar, tipo, já funcionou de cara, assim, tipo, câmbio, essas coisas, ou... Então, a mecânica em si, o motor, o carro, antes de dar baixa e tudo mais, eu cheguei a conseguir ligar e testar, tipo, funciona, beleza, né? E câmbio era o único que não, mas tinha uma certa procedência. O cara que desmontou falou, não, quando eu desmontei o carro e tal, eu tava em uso, funcionando, falei, então beleza, então vamos colocar e ver o que dá, né? Perfeito. Cara, um negócio da hora, assim, é que o carro, ele tá mais baixo, ele tá com roda maior, e é um... Não, ainda é de boa, tipo, ainda é de boa. Mais baixo, com mola mais firme e tal, mas ainda é bem... a ideia não era tirar essa característica também, né? Não faz muito sentido pegar e travar um carro desse. Lógico. Né? E cara silencioso, né, meu? Sim. Olha, tipo, você anda no carro assim, tipo, ele é quietinho, né? O escape, inclusive, é uma das coisas que, num primeiro momento, o dono falou... Quer dizer, eu pensei, vamos fazer o negócio mais silencioso possível, né? Lógico. Aí o cara, a primeira volta que ele deu, o carro já tá um tempo já com ele. Falou, tá muito quieto. Peguei pra gente fazer essa... Aí ele falou, cara, não dá pra ter um ronquinho, não? Ele? Queria, então... Aí tiramos uns abafadores e tal pra fazer um barulhinho a mais. Olha, acende rápido até. Você é louco, olha como ficou o carro. Cara... tipo, pra um carro dessa época... Meu... É engraçado, hein? É o que poderia ter já originalmente, vamos dizer assim. Cara, mas tipo, é muito bom, né? É legal, gostoso. De ver assim, tipo, por um carro dessa época. E o dono desse carro, ele chegou a andar já no carro? Já tá com ele há um tempo já. Peguei só pra... E aí, como é que foi? Mesmo. Você lembra da reação dele, assim, quando andou, assim? Puta, cara, é que nem quando você leva um amigo seu pra dar uma volta num carro preparado, assim. Não é o carro mais forte do mundo, pelo contrário, ele tem até carros bem mais fortes do que esse. Mas a sensação é diferente, né? A experiência é diferente. É por isso que eu falei que deu essa impressão bacana, assim, a hora que... E, tipo, ele usa o quê? Pegar a estrada, curtir, mais rolê em cidade? Aleatório. Não tem um tipo, eu vou fazer o carro só isso aqui e tal, entendeu? E mesmo andando, tipo, de leve, assim, o carro fica muito gostoso de andar, né? Sim, porque o motor não é um motor tão pequeno, né? E por mais que seja uma pressão baixa, é uma turbina para pegar relativamente cedo, então você tem essa sensação do tipo, qualquer reladinha você já ouve a turbina, você já vê ela te empurrando e tal. Que eu acho que é o que muito se busca numa experiência de um carro como esse. Não é ser um jato, mas sim ser uma experiência prazerosa, né? E é gostoso mesmo, né? Se pegar o carro não, o comportamento. Cara, talvez uma das coisas que mais me impressiona no carro é o silêncio, assim. O rodar pela idade que tem e tudo mais, né? Pô, meu, a gente tá falando de um carro de 50 anos de idade. Essas apoiadinhas de pé. Só relandinho, né? Meu, o carro fica tipo um carro moderno. Sim. Que experiência interessante. E tipo, esse é um projeto finalizado, assim, não. Ou ele vai querer ainda... Não, a gente ainda quer fazer algumas melhorias, assim, vamos dizer, né? Uma coisa que eu gostaria muito de fazer para não ter que mexer muito em câmbio, no powertrain assim e tudo mais, é achar uma relação final das diesel, que é mais longo. Pede uma outra marcha, vamos dizer assim. A mais, Aqui a gente anda a 100 por hora a 2.900 giros. Tá. Tipo, é relativamente alto para um carro desse. E não é que, não, foi porque trocou mecânica ou o câmbio, não. A relação, inclusive, da quarta marcha é a mesma da quarta anterior. É a relação que tinha mesmo. Mas pode ter uma relação bem mais longa que essa aqui, que o carro comporta tranquilamente. Tá. Um outro upgrade que eu estou estudando de fazer é algum sistema para uma direção um pouco mais direta.
uma relação de volante, né? Nesse aspecto aqui assim. Para trazer uma modernidade mesmo, né? Não é que não é na mão nem nada, mas é diferente, né? De guiar do quanto você anda num carro, por exemplo, você estava num Civic agora. Cara, com certeza ele é muito mais direto do que esse carro. De tipo de girar assim. Então, você anda naquele carro, anda nesse aqui e fala, meu Deus, o carro tá fora de controle. Mas não, é só porque tem um curso diferente, né? Sim. Completamente diferente. Mas o banco é confortável, né? É uma poltrona, né? Sim. É o turbo. Então, tipo, você anda devagar, é da hora, assim, como experiência. Já cruzei bastante no trânsito com subidinhas, assim, com gente assim do lado, eles olham assim. Fala, não, que é isso? O que aconteceu aqui? Cara, que engraçado, né, meu? É impressionante, assim, tipo, ele é um carro nobre, assim, né, de fato, né? Você vê que é diferente, assim, Esses dias lá na oficina, o Fernando fez a calibração tal de uma Mercedes, uma SL V8, antiga, e a gente saiu pra andar. Tipo, ele no computador no colo, igual você, mexendo e tal, e eu dirigindo o carro, e falando, putz, não dá pra acreditar, olha que carro antigo, mas gostoso, assim, né, cara? Como de fato os carros... Sim, esses carros dão um prazer muito diferente mesmo. Usininha de Mercedes. E essa coisa da barcona, assim, né, que ele faz esse... Parece um Boeing decolando. Sim. Né, e vai embora, assim, porque você vê que é um carro, nitidamente um carro grande. O que você tá de projeto diferente lá na oficina? Você sempre tem umas coisas... Cara, por agora tem um Opala 100% original, fazendo turbo, injetado também, com Feltec e tudo mais. 6 cilindros, motor de Opala mesmo e tal. Tem um outro carro desse, mesma carroceria, vai colocar o mesmo motor. Não acredito. Só que fazendo manual. Esse o dono quis manual. Interessante. O que eu acho impressionante é isso aqui, ó. Tipo, o carro ganha velocidade igual o carro moderno, assim. Sim. Só que você põe um pouquinho mais de velocidade, você tá num carro antigo, né? Exato, o carro continua sendo. Claro, né? Muita coisa foi modernizada. Você precisava vir andar com isso aqui com um pneu Aro 14. Imagino. Cara, mas que experiência bacana. Agora me conta um negócio. Câmbio manual, o que coloca assim? O que é? Bom, tem câmbio manual Mercedes mesmo pra colocar, né? Mas lá, ele não quis modernizar o câmbio, o dono ele tem uma tara, vamos dizer assim, pelo modelo que é aquele câmbio. Que é um câmbio igual das pagodas, que é uma hastezinha fina com a bolinha e tal, então ele quis manter aquilo original. Vamos descobrir o quanto aguenta. É dogleg também? Não. Não, normal. Normal. O que é talvez o mais gostoso do carro? É tipo velocidade de via, você fala, vou ultrapassar, você dá uma baixada de pé, um pouquinho ele já vem. Fala, caramba, assim, o que ganha de velocidade, né? Engraçado, né? Esse carro, o cardan, como é que você fez? Assim, você mandou fazer? O cardan teve que aumentar alguns centímetros, não me lembro quanto agora. Usou a flange do moderno, né? Eu peguei o cardan anterior e juntei no traseiro. Tipo, o famoso corte-solda mesmo. E diferencial traseiro? Original. É de fato uma experiência, olha isso. Engraçado, né? Pra idade do carro, meu. Não espera isso, né? Você não espera esse tipo de situação. Muito legal. Nossa, curti. E o Opala vocês vão fazer fortão ou não? Vai ser... É uma coisa de 400 de roda. Que é bom, né? Não é que não é fortão, pelo amor de Deus, né? Que nem a gente tava falando aquele pouco mais cedo sobre o que os números se perderam, né? Muita gente achando que, não, 400 cavalos não é nada, tá louco. Olha o sonzinho, né? Ronquinho de esportivo ele tem. Cara, que negócio da hora, inusitado, né? Sim. Eu tô aqui curtindo, porque de fato, guiar um carro bem mais antigo é muito... Puta, você tentar entrar na época, tentar entender, né? Esse é o tipo de carro que a gente... Você veste a camisa da época, né? E só que tem ronco. Né? Tipo, como assim? Muito legal, cara. Curti, meu. Tudo funcional, com a carinha bem da época. Demais. Parabéns, marcou mais uma vez. Obrigado, turma. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei o rolê. Dá vontade de ter um carro desse assim, sabe? Por a família. Falar, vamos andar num negócio que é completamente diferente do que a gente tá acostumado, sabe? Que de fato é. Muito. Valeu.